tudo bem? Goleiro Flamarion aqui. Primeiramente agradecer a você, Pedro, ao canal aí Fute Saudável. Lembrando que essa entrevista está sendo gravada na quarentena, eu aqui da minha casa, o Pedro da casa dele. E vamos contar aqui um pouco da história. Primeiro agradecer o convite, Pedrão. Obrigado aí por eu poder contar um pouco mais da minha história, um pouco mais da minha vida. E vamos lá, estou preparado para todas as questões. Vamos lá? Então, galera, começando mais um vídeo, velho. E olha com quem que a gente começou o vídeo, velho. Mano, o cara aceitou a entrevista com nós, humildade pura. Cara, gente fina demais, mano. E, galera, não tinha como começar essa entrevista sem fazer uma homenagenzinha pro cara, né? Eu vou soltar um vídeo pra vocês, contando um pouco da história dele, os clubes que ele jogou. Fique até o final, que na entrevista vai ter histórias de quando ele trabalhava com o Falcão junto no açougue, que eles iam treinar de ônibus, de trem. Então eu vou deixar essa parte pra vocês, depois a gente já parte pras perguntas, galera. Só pergunta fera. E é isso aí, mano. Então bora lá. Flamarion Martinelli nasceu em 29 de setembro de 1977, em Santo André. Jogou junto com o Rei Falcão nas categorias de bases do Corinthians. Iniciou no futsal em 1983, no Nacional Atlético Clube da capital. Jogou em grandes times como Corinthians, São Paulo, Juventus, Alcan, Ribeirão Pires, GM, Eurosport, entre outros clubes. Com 16 anos, largou o lugar em que morava e teve que se despedir da sua família para assinar o seu primeiro contrato profissional, com o clube Atlético Onix, em Teresina, Piauí. Já ganhou estaduais, metropolitanos, prêmios como o melhor goleiro e hoje é o goleiro atual do canal Falcão 12, com mais de 1 milhão de inscritos. E para começar a primeira pergunta, Flamarion, de onde surgiu essa paixão por ser goleiro? Era uma coisa que você já gostava ou foi igual a maioria dos goleiros? Que começa lá no ataque, querendo ser 10 e faixa, meter caixa, depois vai pra zaga, depois como última opção acaba virando goleiro. Bom, Pedrão, essa questão aí ela vem de família. Meu pai foi goleiro, não foi profissional, mas era um amante do futebol, gostava muito de ser goleiro. E essa parte eu acabei herdando dele, que foi o meu primeiro treinador de goleiro. Então eu nunca quis jogar na linha. Tanto é que quando eu comecei a jogar futsal, eu fiz um teste no Juventus, antes de ir para o Nacional. Só que eu cheguei no Juventus e no Juventus já tinha 3 goleiros na categoria. E o treinador colocava eu para jogar na linha, o que é muito comum nessa idade de iniciação, você fazer um rodízio entre as posições, até para a criança saber qual a melhor posição que ela vai se encaixar. E eu não gostava, eu falava, não, eu quero ir no gol, eu com 5 anos já, não, eu quero ir no gol, eu quero ir no gol, eu quero ir no gol. E no fim eu fiquei 1 mês em teste no Juventus, acabei que saí do Juventus, fiquei depois rodando. E aí um belo dia, o meu pai que tinha um time de futsal, e nos intervalos eu batia a bola, eu com 5 aninhos de idade, e eu batia a bola no gol, mandava o pessoal chutar e eu no gol. E ele foi fazer um jogo no clube do Nacional. E aí o treinador passou atrás do gol, viu eu batendo bola, perguntou pro meu pai a minha idade e tal, e fez um convite para me ingressar à equipe do Nacional. E olha que interessante, neste ano, nós jogamos pelo Nacional, nós fomos vice-campeões e o Juventus foi o time campeão da categoria. E no final do ano, o treinador do Juventus me fez o convite para que eu pudesse ingressar à equipe do Juventus. E aí sim, eu deixei o Nacional e fui para o Juventus, onde eu fiquei por 3 anos no Juventus. Mas a paixão é justamente herdada do meu pai, que me passou essa paixão, e eu sempre quis ser goleiro. Flamarion, nessa pergunta eu quero saber essa história que você saiu no jornal. O cara quando tinha 11 anos, mano, saiu no jornal quando defendia o clube Bela Vista, porque ficou mais de 350 minutos sem sofrer nenhum gol num campeonato paulista. E qual foi o desfecho dessa história? Porque seu pai falou que se garantia que você sairia do campeonato sem sofrer ao menos um gol, velho. Bom, na verdade naquela época, uma das poucas imprensas que tinha era o jornal. Hoje em dia é muito pouco utilizado, né? Mas na época era dos grandes meios de comunicação, era o jornal. Então para você sair num jornal era muito difícil. E ali eu com 11 anos eu estava realmente numa fase muito boa da minha vida. Só para lembrar, esse time aí foi o time do Bela Vista de Santo André que nós jogávamos e foi disputando o Campeonato Paulista de Futebol de Campo. Não foi futsal, foi futebol de campo. E justamente nesse ano aí, nessa chave nossa, estava o time do Palmeiras.
Então nós conseguimos vencer o time do Palmeiras por 1-0 em casa. E aí eu só vim tomar gol no retorno no último jogo contra o Palmeiras. Inclusive um dos gols quem fez foi o Ricardinho, que hoje é o treinador do Magnus e é muito amigo meu desde a infância, como eu já citei em outros lugares. Nós começamos juntos lá no Juventus, mas ele foi quem fez um dos gols. Infelizmente eu não acabei o campeonato invicto, mas eu fiquei, ali eu estava 11 jogos, eu fiquei 14, foram 15 jogos, vim tomar gol no 16º jogo contra o Palmeiras, eu fiquei 15 jogos sem tomar gol, vim tomar o gol no 16º jogo contra o Palmeiras, nós perdemos de 2-0 lá no Palmeiras, e um gol do Ricardinho e um outro gol de um outro atacante, de pênalti ainda, e depois eu vim sofrer mais uns 3 gols no resto da competição, que foi uma competição bem dura, bem disputada, mas foi uma época que eu estava numa fase assim muito boa. E para agora dar aquela descontraída, quando você tinha seus 17 para 18 anos, você que é da época dos anos 90, famoso pelas dancinhas, aquela lá, roda, 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 vira, vira, vira. Você era mais caseiro ou você ia pras baladinhas, curtir? Como é que era a sua rotina? Não, Pedrão, eu era um cara bem caseiro. Eu sou um cara cristão e já era naquela época um rapaz cristão. Eu procurava me preservar muito. Eu como atleta, que sempre fui, eu sempre procurei ter uma vida muito saudável, como o canal de vocês aí demonstram. Então eu procurava sempre me cuidar muito. É claro que uma vez ou outra você sair não tem problema algum, mas eu procurava me cuidar o bastante. E assim, eu era um cara muito caseiro. Eu queria estar sempre em casa, com a família, com os amigos, evitava assim um pouco as baladas. No seu vídeo de apresentação do canal Falcão 12, ele disse que vocês dormiam na casa do outro, que vocês iam treinar junto de ônibus, pegava trem. Me conta mais, da onde surgiu essa amizade? Da onde vem esse laço tão forte de amizade entre você e ele? Muito boa essa pergunta, pouca gente faz essa pergunta aí pra mim. Mas vamos lá, realmente eu conheci o Falcão com 15 anos, quando nós jogamos na base do Corinthians. E criamos uma amizade, um laço muito forte. E realmente, eu ia dormir na casa dele, ele vinha dormir na minha casa. E era engraçado porque, até uma resenha legal, que o pai dele tinha um time que disputava o extraoficial, que era toda quarta-feira tinha jogo do extraoficial. E os treinos nossos no Corinthians eram terças e quintas. Então eu ia treinar na terça-feira no Corinthians, ficava na casa dele, jogava quarta-feira pro time do extra do pai dele e só voltava para casa depois do treino da quinta-feira, ou então ficava na casa dele e só voltava para casa depois do sábado que tinha o jogo no Corinthians. Então praticamente ficava a semana toda na casa dele. Só que o que era legal era que a gente tinha uma rotina. Como você mesmo citou, a gente pegava ônibus, a gente andava de metrô, a gente andava de trem, a gente não tinha regalia nenhuma. E uma das imposições que o pai dele fazia era justamente que nós trabalhássemos. E o pai dele tinha um açougue. O pai dele tinha um açougue nessa época e a exigência é que a gente fosse trabalhar antes de ir para o treino. Então a gente acordava cedo, fazia o que tinha que fazer na casa dele, as tarefas a fazer da casa. À tarde a gente ia para o açougue, ficava trabalhando a tarde toda no açougue e depois nós íamos treinar. E é muito engraçado, é muito legal porque a molecada de hoje em dia só vê o Falcão como produto final. Não vê o Falcão que ele passou, não vê o Falcão que ele sofreu, não vê o Falcão que estudava, trabalhava e jogava. A molecada acha que é muito fácil. Quantas e quantas vezes eu canso de repetir essa história, que a gente ia treinar de ônibus, de trem, ou às vezes de carona, e pegava a marginal cheia, a marginal com enchente, e nós tínhamos que descer, andar a pé, vários e vários quilômetros até chegar no Corinthians, até chegar no jogo. Então muita gente só vê o resultado final, não vê todo o início, toda a construção que se teve. E o Falcão é um grande exemplo disso, que jovem ainda, com 15, 16 anos, é um cara que estudava, trabalhava e jogava. Então, molecada, dá muito bem para fazer isso daí. Estudar, principalmente, os estudos nunca podem ser tirados da gente, você tem que estudar. Trabalhar é fundamental e praticar o esporte. Que da hora, né, mano? Pra você ver, velho, não pode desistir, mano. O cara era focado, trabalhava, estudava, mano. Pra você ver, correria, mano. É só pra quem tem sangue no olho mesmo, pra quem quer de verdade e pra quem corre atrás das oportunidades, velho. O cara não desistiu e hoje é um dos melhores do mundo. E o Flamarion, mano, goleiro profissional, olha os times que ele já catou, mano. Você viu a história dele, mano? O cara é monstro também, velho. E Flamarion, eu pesquisando sua história aí, eu vi que você é muito amigo do Ricardinho, atual técnico do Magnus,
que tá aparecendo muito agora na série do Vai Pra Cima Fred, né? Dando uns esporros no Fredão. E eu vi que vocês jogavam junto, né? E ele já tinha essa mentalidade quando vocês jogavam junto, de liderança, da parte técnica. Ele era um líder, assim, que botava o time pra frente, motivava. Realmente, o Ricardinho, como eu já disse, foi um garoto que eu conheci, nós iniciamos juntos ali no Juventus, né? E depois viemos a estudar junto, a jogar novamente em outros clubes. E é um amigo aí, um irmão que eu tenho aí que o futsal me deu até hoje. A gente tem uma amizade muito grande, muito bacana. E realmente ele é um cara assim diferenciado, principalmente pro futsal. Que é um cara que teve a vida toda voltada pro futsal. É um menino que começou com 5 anos, assim como eu, no futsal. E desde aquela época a gente já via assim alguma coisa diferente nele. Realmente ele tinha um espírito de liderança, até por ser um fixo, né? Um fixo característico, assim, aquele fixo raiz. É um cara que tinha um cara que tinha um poder de liderança muito grande, tinha um poder de grupo muito grande. Hoje o que ele demonstra como treinador não é nada mais do que aquilo que ele foi durante a carreira toda dele como jogador. E com certeza hoje já é um dos melhores treinadores do mundo. E eu tenho certeza que vai ganhar muitos e muitos títulos ainda, porque é um cara fantástico, é um cara fenomenal e que merece toda a sorte do mundo. Você vê como é da hora, o cara jogava futsal e hoje é técnico de um dos maiores times de futsal, o Magnus, velho. Você quando jogou futsal, você já pensou em alguma vez migrar pro futebol de campo? Ou você sempre quis ser profissional mesmo no futsal? Nunca pensou em mudar? E qual que é a maior diferença pro goleiro de campo e pro goleiro de futsal? Bom, Pedrão, eu sempre joguei futsal a vida toda. Eu comecei com 5 anos e só encerrei minha carreira profissionalmente com os 25 anos. Depois joguei universitário até os 29, sempre no futsal. O futebol de campo eu jogava, parava. Nunca foi assim um esporte que eu gostasse muito, até porque as dimensões do gol muito maiores, a bola muito menos. Tentei algumas vezes jogar em alguns clubes, mas o meu último clube no futebol de campo foi em 93 no Guarani. Eu tive um período de teste no Guarani e ali eu vi que realmente a minha praia era o futsal, que no campo não daria, até por conta da estatura. Eu tenho hoje 1,75 m, então não sou um cara alto, e goleiro para o campo a gente sabe que tem que ser um cara alto. Então eu decidi ali que ali seria o futsal, seria a minha praia, e deu certo. Tanto é que no ano seguinte, em 94, eu já me tornei profissional no futsal. Agora, tem algumas diferenças. É claro que você, quando criança, o futsal te ajuda e te auxilia muito no futebol de campo. Te ajuda em tempo de reação, te ajuda em agilidade, te ajuda no dinamismo do jogo. O futsal é um agregador do futebol de campo. E é o que a gente tenta passar hoje para muitos garotos. Que ele pratique o futsal e ele também, consequentemente, pratique o campo. Essa união e essa fusão dos dois esportes é fundamental. Agora, as grandes diferenças são principalmente os gestos técnicos. Uma defesa no futsal que você faz no futsal não é a mesma tipo de defesa que você faz no campo. E agora, Flamarion, eu quero saber o seu top 3 de melhores goleiros do campo e melhores goleiros do futsal. Bom, aí fica difícil escolher top 3, hein? Mas eu escolheria 4 goleiros do futsal, que foram os meus ídolos que eu cresci vendo jogar e admiro até hoje. O Pança, Serginho, o Lavoisier, que hoje é supervisor do Carlos Barbosa, e o Thiago. São os 4 goleiros que marcaram gerações e que eu vi jogar os 4, então eu colocaria os quatro, não sendo o primeiro ou segundo, acho que todos têm a sua importância e todos foram importantes no momento que atuaram. Para mim os 4 estão ali no mesmo nível. E no campo, o meu ídolo de infância é o Zete. Foi o Zete, né? O goleiro que atuou no Palmeiras, começou no Palmeiras, depois atuou no São Paulo. Então meu ídolo foi o Zete. Mas eu gostava muito de um goleiro da Bélgica, da década de 90, chamado Michel Preud'homme. É um dos maiores goleiros que eu vi jogar futebol de campo até hoje na minha vida. Um deles que eu posso citar também, que também tem a mesma idade que eu, é o Buffon, goleiro da seleção italiana. Então esses 3 aí seriam os top 3 aí de goleiros no campo. Pra você ver, galera, a gente tem que dar uma estudada, mano. O cara só citou referência, eu pesquisei um pouco, mano. Os caras eram monstro mesmo.
Mas desses goleiros aí eu conhecia poucos. Conheci o Thiago do futsal e o Buffon, velho. Pra você ver, a gente tem que pesquisar bastante. Eu já tinha ouvido o nome de alguns, mas nunca pesquisei, mano. Os caras eram monstro mesmo, mano. Naquela época ainda, velho. Falar, Marião, qual foi sua maior experiência no futebol quando você era profissional? Alguma viagem, algum jogo que você teve? O que ficou marcado na sua carreira? Conta pra gente aí. Bom, acho que a grande experiência que eu tive mesmo, não só de vida, mas também de clube, foi justamente quando eu me profissionalizei e fui morar sozinho em Teresina, no Piauí, para jogar no Clube Atlético Onix. Ali foi uma mudança de vida, porque eu apenas com 16 anos já me tornava profissional, eu já teria que morar longe dos meus pais, da família, de amigos. Minha família é toda de Santo André, aqui em São Paulo, e eu já morando em Teresina, morando, claro, com outros atletas, mas foi uma mudança de vida totalmente. Então ali eu já comecei a ter uma certa responsabilidade, eu já comecei a ganhar um dinheiro com o futsal, já comecei a ajudar um pouco mais a minha família, já tinha que ter uma maturidade de que você era realmente um atleta profissional, treinamento em 2 períodos, de manhã e de noite, estudava à tarde. Então foi uma mudança de vida assim que para mim foi fantástico, foi um momento que eu amadureci muito. E justamente neste ano nós disputamos um campeonato em Fortaleza, que foi a segunda Taça Cidade de Fortaleza, que era uma competição muito tradicional do futsal, que reunia as grandes equipes do futsal. Aí na Taça Cidade de Fortaleza existiam grandes equipes que disputavam aquele ano. Nessa época tinha nós, o Clube Atlético Onix, Sumov, Banfor, Marvel, Votorantim e GM. Então o time da GM era composto de grandes jogadores da seleção brasileira na época, Índio, Sandrinho, Taquá, a Votorantim com Manuel Tobias, Joan, jogadores da seleção, Matheus, goleiro, o Sumov tinha um Lavoisier, o Marcelo Reis, que jogou na Espanha, e o Banfor tinha o Gera. Então tinha assim uma gama muito grande de atletas que eu, com 16 anos jogando profissional, já pude conviver ali, disputar uma competição em alto nível. Então para mim foi um dos momentos mais importantes da minha carreira como atleta. Você viu, né, mano, que história foda, velho. O cara começou a jogar com 16 anos, mano. Já jogou com vários jogadores famosos, um monte de time, mano. O cara era monstro mesmo, mano. Falei, Marião, como o meu canal é composto por um monte de molecada aí, moleque novo, né? Qual é o conselho que você daria pra quem quer seguir, quer ser profissional no futebol? O meu conselho, Pedro, é justamente muito treino, muita dedicação. Não é fácil ser profissional, a gente sabe que pouca gente consegue chegar ao profissional, mas se você, garoto que está vendo essa entrevista aí, está vendo esse vídeo, quiser chegar ao profissional, saiba que uma das coisas que você vai ter que fazer é abdicar muito da sua vida. Como eu já disse, eu tive que ficar longe de família, tive que ficar longe de amigos, eu não ia muito, não saía para balada. Então você vai ter que abdicar muitas coisas da sua vida para você poder ser um atleta. Então se você estiver disposto a abdicar da sua vida, abdicar de muitas coisas que você gosta de fazer, e treinar muito, porque o treino é maçante, é cansativo. Nós estamos vendo agora a série lá no Desimpedidos com o Fred, que está no time do Magnus, e você vê a dificuldade que o Fred vem encontrando, justamente porque a diferença que é um treino para uma equipe profissional. Então se você estiver disposto a enfrentar tudo isso, tem que se dedicar muito, treinar muito, e é o que eu sempre falo para todos os garotos: nunca deixe de estudar. O estudo é fundamental, tanto para ser um atleta quanto para não ser um atleta. Por que eu digo isso? Porque se você for um atleta, o estudo só vai te auxiliar, só vai trazer melhora para você como atleta. Melhora a velocidade de raciocínio, melhora a sua coordenação motor, melhora tudo. Agora, se caso você não conseguir ser um atleta, você com estudo você tem alguma coisa a mais, você tem uma profissão, você vai ter alguma coisa para seguir. Em termos gerais, o estudo só vai te agregar na sua vida, seja como atleta ou seja como cidadão. Então, galera, você viu, né, mano? Tem que batalhar, não pode deixar os estudos, mano. Vamos pra cima. Se você tem um sonho, corre atrás, velho. E pra finalizar, galera, como o nome do meu canal é Fute Saudável, eu vou perguntar algumas perguntas pra ele e ele vai falar se é saudável ou se não é saudável. Então vamos lá, Pedrão, vamos responder o que é saudável e o que não é saudável. Pode perguntar. É saudável no treino de goleiro o cara rolar na pequena área
o atacante só por maldade encher o pé e afundar a cara do goleiro? Não, não é saudável. Inclusive isso daí pode até machucar o goleiro. É claro que o goleiro não pode ter medo da bola, mas também temos que saber as limitações de cada um. Então, não é saudável. É saudável o atacante fazer o gol lá na outra área, comemorar lá e não vir dar uma moral pro goleirão aqui atrás, velho? Tem que vir dar uma moral, né, o atacante? Também não é saudável. Faz a gente, goleiro, sair correndo a quadra inteira para comemorar lá. Atacante, tem que comemorar com a gente, né? Principalmente quando o lançamento for nosso. É saudável numa final de Paulista, o estádio lotado, pressão, último pênalti pro time ser campeão, deixar o goleiro bater? Depende. Aí pode ser saudável, pode não ser. Vai depender muito do goleiro se ele é o batedor oficial. Como eu sei que existem muitos bons batedores, deixa para o atacante fazer gol. O nosso papel é evitar os gols. Valeu, Pedro, obrigado pela entrevista, obrigado pelo privilégio aí de contar um pouco mais da minha história, um pouco mais da minha vida. Valeu, galera aí do canal Fute Saudável. E você aí, garotada, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários aí o que você achou. Muito obrigado pela entrevista, Pedrão, e tamo junto, valeu? Forte abraço aí, que Deus abençoe a todos. Então, galera, essa foi a entrevista com o Flamarion, velho. Obrigado de verdade, Flamarion. O cara não pensou duas vezes, mano. Eu mandei mensagem, ele respondeu, me mandou material, mandou foto, mandou vídeo, velho. Me deu uns toques, eu aprendi muito com ele, né, velho? Que ele já tá no YouTube mais tempo que eu, né, mano? Muito obrigado de verdade. E galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente vai tentar pegar mais pessoas pra fazer esse quadro. E agora eu vou deixar com vocês algumas defesas desse monstro no jogo do Rei, velho. O Falcão passou mal com ele nesse jogo, velho. O cara fez um monte de defesa. O Falcão metendo o bike e o cara pegando. Pra você ver como o cara é monstro, velho. Passe à frente, Adonias! Pegou o Flamarion. Evitou saída de bola aqui pela linha de lado. O Diego ajeitou mais atrás. Falcão limpou da marcação. Levou pra canhota, que é a boa. Tá de frente, Falcão de letra. O toque, Flamarion! Espetacular! Voltou de novo pro Jucanalha. De letra, ele ajeita mais atrás, tá de frente, chute colocado de novo, Flamarion. Flamarion vai sair com o joelho, o cotovelo roxo, Reinaldo Leiva. Olha o Falcão. Olha o Falcão, de bicicleta, Flamarion, espetacular. Que show, Reinaldo Leiva. O Flamarion não quer saber de festa, tá fechando o gol, que goleiraço, uma bicicleta de cinema do Falcão e ele teve reflexo para evitar o gol do Rei, mas é só o começo. Lançamento do Falcão, Jucanalha, bateu, Flamarion defendeu, tem rebote, chegou a